O céu cinzento anunciava chuva sobre Campinas, quando Caíque, um garoto de rua de 12 anos, caminhava pelas calçadas movimentadas do centro, com a camiseta suada e os pés descalços. Ele vivia de pequenos trocados, ajudando a estacionar carros, limpando para-brisas ou vendendo balas nos semáforos. Apesar da dureza da vida, Caíque mantinha um olhar atento e curioso, como se esperasse que algo grande ainda fosse acontecer. Naquela noite, um dos restaurantes mais luxuosos da cidade, o Belvedere Gourmet, se preparava para receber um jantar reservado. Gustavo Andrade, um dos bilionários mais ricos do Brasil e fundador da empresa Andrade Tech, havia marcado um encontro com o irmão e sócio Rodrigo Andrade. Oficialmente, seria um jantar de celebração pelos novos investimentos internacionais. Extraoficialmente, Rodrigo havia planejado algo sombrio. Enquanto os garçons organizavam a mesa particular na varanda superior do restaurante, Rodrigo chegou antes do irmão. Sempre com um sorriso convincente e olhar sereno, disfarçava com perfeição a fúria que o consumia por dentro. Rodrigo sempre se sentiu à sombra de Gustavo e agora queria tomar o controle da empresa para si. Para isso precisava tirar o irmão do caminho, para sempre. Rodrigo chamou discretamente um garçom jovem, recém-contratado. Entregou a ele uma pequena cápsula e disse em voz baixa: "Coloque isso na taça de vinho do senhor Gustavo. Ninguém pode ver. E lembre-se, eu posso garantir seu futuro ou acabar com ele." O garçom, visivelmente nervoso, hesitou. Mas diante da ameaça velada, acabou aceitando. Ele seguiu até o balcão com a garrafa do vinho favorito de Gustavo, enquanto Rodrigo ocupava a mesa, sorrindo falsamente para os outros clientes que o reconheciam. Lá fora, Caíque passava pelo restaurante, observando discretamente os carros importados e os garçons impecáveis. Sabia que, vez ou outra, podia conseguir comida das sobras no final da noite. Ao se aproximar da cozinha lateral, notou algo estranho. Viu o garçom com as mãos trêmulas, tentando abrir discretamente a cápsula e colocá-la na taça de vinho. Caíque se escondeu atrás de uma pilastra de serviço e observou tudo. Não sabia quem era o homem que beberia aquele vinho, mas sentiu no peito que algo muito errado estava prestes a acontecer. E que talvez pela primeira vez ele pudesse fazer a diferença. A movimentação no restaurante aumentava. Os clientes chegavam para o jantar sofisticado e os garçons se apressavam com bandejas, pratos e taças. A música ambiente preenchia o ar com leveza, contrastando com a tensão que crescia dentro de Caíque, ainda escondido atrás da pilastra. O garçom, pressionado pela ameaça de Rodrigo, segurava a cápsula com as mãos trêmulas. Ele se dirigiu à mesa onde a taça de Gustavo já havia sido posicionada, ao lado da garrafa de vinho. Olhou em volta, certificando-se de que ninguém o via, e se preparou para despejar o conteúdo na bebida. Caíque, do lado de fora, observava tudo por uma fresta no vidro da cozinha. Sabia que não tinha tempo a perder. Sem pensar muito, o menino correu até a porta de serviço e entrou no restaurante, ignorando os gritos dos funcionários da cozinha. Ele avançou entre os garçons, desviando de um carrinho de sobremesas e surpreendendo todos ao chegar à varanda onde o jantar estava prestes a começar. "Não bebe isso!" gritou Caíque, apontando para a taça. O restaurante silenciou em segundos. Todos os olhares se voltaram para o garoto magro, sujo, de pés descalços, parado diante da mesa de um dos homens mais poderosos do país. Rodrigo levantou-se imediatamente, fingindo indignação. "O que esse moleque está fazendo aqui? Tirem ele agora!" Mas Gustavo, surpreso com a interrupção, levantou a mão pedindo calma. Olhou fixamente para Caíque. "Por que não devo beber, garoto?" perguntou intrigado. Caíque, ofegante, apontou para o garçom. "Eu vi ele colocando alguma coisa na taça. Uma cápsula. Era veneno. Eu vi." O garçom ficou pálido, sem saber o que dizer. Tentou negar, mas suas mãos trêmulas o traíram. Um dos seguranças de Gustavo se aproximou e pegou a taça com cuidado. Em poucos minutos, a gerência chamou a polícia. Gustavo observava tudo em silêncio, mas seu olhar se fixava agora em duas figuras. O garçom em pânico e seu irmão Rodrigo, que tentava disfarçar, mas não escondia a tensão no maxilar travado. Caíque salvou a vida de um bilionário, mas ainda não sabia que sua própria vida estava prestes a mudar completamente. A sala privada do restaurante agora estava isolada. Policiais entravam e saíam, os clientes haviam sido retirados e Gustavo permanecia sentado à mesa, em silêncio. Rodrigo tentava manter a postura, mas o suor escorria por sua testa. Caíque, agora sob os cuidados de uma funcionária do restaurante, observava tudo com atenção,
Mesmo com medo, não arredava o pé. O delegado se aproximou de Gustavo e entregou o laudo rápido feito no local. A substância na taça é altamente tóxica, um sedativo misturado com veneno, dose suficiente para matar alguém em minutos. O menino disse que viu o garçom colocar, e o garçom confessou que foi ameaçado. Gustavo encarou o delegado. Ameaçado por quem? Ele está dizendo que recebeu ordens de alguém muito próximo ao senhor. Nesse momento, Kaique se aproximou devagar. Foi o homem que estava com você, aquele de terno cinza, ele que entregou a cápsula para o garçom no beco. Rodrigo tentou intervir. Isso é um absurdo. Você vai acreditar na palavra de um moleque de rua? Mas Gustavo agora olhava para o irmão como nunca havia olhado antes. Tem câmera na área externa? Perguntou ele ao gerente. Minutos depois, as imagens confirmaram. Rodrigo aparecia entregando discretamente algo ao garçom nos fundos do restaurante. A verdade, enfim, começava a se revelar. Rodrigo foi detido ali mesmo, diante do irmão, sem chance de fuga. A máscara de sócio confiável caiu. Sua ambição havia ultrapassado todos os limites e ele não hesitou em tentar matar o próprio sangue para tomar controle total da empresa. Gustavo, ainda em choque, se aproximou de Kaique. Você me salvou, garoto. Se não fosse por você, Kaique abaixou a cabeça. Eu só não queria que acontecesse uma coisa ruim. Eu ouvi ele falando no beco. Tive medo, mas tive mais medo de ficar calado. Gustavo sorriu, com olhos marejados. Qual é seu nome? Kaique. Você não imagina o quanto sua coragem vale. Vem comigo, a gente vai conversar. Você não precisa mais viver na rua. Pela primeira vez em muito tempo, Kaique sentiu algo quente no peito. Talvez esperança. Nos dias que se seguiram, o caso ganhou repercussão nacional. Garoto de rua salva bilionário de tentativa de assassinato estampava capas de jornais e dominava os noticiários. Gustavo, mesmo diante a tempestade emocional por ter sido traído pelo próprio irmão, mantinha-se focado em algo novo. Kaique. Naquela manhã ele voltou ao mesmo restaurante, agora fechado para reforma e investigação. Mas Kaique estava lá ao lado dele, limpo, com roupas novas e um brilho nos olhos. Gustavo o levou até a mesa onde tudo aconteceu. Ambos sentaram-se frente a frente. Kaique, quero te contar algo, disse Gustavo, olhando o menino nos olhos. Eu cresci sem confiar muito nas pessoas. O mundo dos negócios me deixou duro, mas você me mostrou que às vezes a coragem vem de onde menos esperamos. Kaique, tímido, respondeu. Eu não fiz por dinheiro, nem por recompensa. Eu só achei errado. Vi muita coisa errada nas ruas e dessa vez eu consegui evitar. Gustavo assentiu. É por isso que quero te dar uma oportunidade. Não só porque você me salvou, mas porque acredito em você. Quero que estude, que tenha um lar, que seja alguém grande um dia. E se um dia quiser, pode trabalhar comigo. Kaique arregalou os olhos. Trabalhar com você? Sim, mas primeiro a escola. Vamos fazer tudo certo. Já conversei com uma instituição que acolhe jovens em situação de rua. Um lugar seguro, com educação, alimentação, carinho. Mas você não vai sozinho. Eu vou estar lá com você, todo mês, acompanhando. O menino ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, seus olhos se encheram d'água. Ninguém nunca fez isso por mim. Gustavo se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Agora fez. Na saída do restaurante, a equipe de reportagem esperava. Microfones se estendiam, perguntas voavam. Gustavo levantou a mão. Hoje eu não sou o bilionário da empresa tal. Hoje eu sou o homem que teve a vida salva por um herói. E esse herói se chama Kaique. A multidão aplaudiu. Kaique, envergonhado, esboçou um sorriso. A vida dele estava mudando. E pela primeira vez, ele não tinha medo do que viria. A transição não foi fácil para Kaique. Embora estivesse feliz com a chance que a vida lhe oferecia, adaptar-se a uma nova realidade exigia mais do que boa vontade. A casa de acolhimento era limpa, com refeições quentes e cama confortável, mas o que mais impressionava o garoto era o silêncio. Aquele tipo de silêncio que vinha com a paz e não com o medo. Nos primeiros dias, estranhava a rotina. Acordar cedo, tomar banho com água quente, frequentar aulas com professores atenciosos. Tudo aquilo parecia coisa de outro mundo. À noite olhava pela janela e se perguntava se aquilo era real. Gustavo, fiel à sua promessa, ia visitá-lo sempre. Às vezes chegava com livros, outras com jogos educativos, mas principalmente com tempo e atenção. Em uma dessas visitas, levou um tablet. Isso aqui é seu, Kaique. Vou te ensinar a mexer, mas também vou te mostrar como estudar com ele. Tudo isso. É para mim? Mas tem uma condição, quero que você tire boas notas. Quero ver você crescendo. O brilho no olhar do garoto era indescritível.
Na escola, Kaique começou a se destacar. Tinha raciocínio rápido e uma memória afiada. A professora de matemática ficou surpresa com a velocidade com que ele resolvia os problemas. Já a de redação se emocionava com as histórias que escrevia. Muitas delas inspiradas na sua vida nas ruas, agora misturadas com sonhos de futuro. Enquanto isso, Gustavo enfrentava uma dura batalha judicial para afastar seu irmão da sociedade. O caso do envenenamento, somado à tentativa de fuga, pesava contra Alex, que agora estava sendo investigado por fraude e desvio de dinheiro da empresa. Gustavo usava seu poder e influência para garantir que a justiça fosse feita, não por vingança, mas para restaurar a honra do legado que havia construído. Naquela altura, Gustavo já não via Kaique apenas como um garoto que o salvara. Havia algo mais ali, um sentimento que ele não sabia nomear, mas que aquecia o coração sempre que via aquele menino sorrindo. E pouco a pouco, o que começou como um ato de coragem se transformava em algo muito maior: o renascimento de duas vidas. Os meses passaram e Kaique florescia. Não era mais o garoto de chinelo furado e olhar desconfiado no fundo do restaurante. Agora, vestia o uniforme da escola com orgulho, falava com segurança e sorria com leveza. Ainda guardava memórias das ruas, mas elas haviam se transformado em combustível para seu crescimento. Gustavo acompanhava tudo de perto. Orgulhava-se do menino que salvara, mas aos poucos a relação entre os dois se tornava algo mais profundo, quase como a de pai e filho. A ausência de laços familiares na vida de Kaique e a dor silenciosa que Gustavo carregava por ter perdido um filho pequeno anos atrás acabaram unindo seus corações de maneira inesperada. Já pensou em me adotar? Perguntou Kaique certa tarde, de forma tímida, quase como quem sonha em voz alta. Gustavo o olhou por alguns segundos, tocado. Não disse nada no momento, mas aquele pedido ecoou fundo em sua alma. Enquanto isso, a situação de Alex se complicava. O escândalo envolvendo o envenenamento explodira na mídia, e os investidores começaram a questionar sua permanência na empresa. A perícia confirmara traços do veneno no copo de Gustavo, e as câmeras de segurança do restaurante foram analisadas quadro a quadro. Um vídeo mostrava Alex se aproximando sorrateiramente da cozinha poucos minutos antes do ocorrido. Em paralelo ao processo judicial, Gustavo convocou uma reunião com o conselho da empresa. Mostrou todas as provas, falou com firmeza, sem ódio, mas com clareza. Era hora de encerrar aquele ciclo de traição. O conselho decidiu afastar Alex de todas as funções e iniciar uma auditoria completa. Com a empresa protegida, Gustavo voltou a focar em Kaique. Levou-o a um parque e ali, sob a sombra de uma mangueira, sentaram-se lado a lado. "Lembra quando você me perguntou sobre adoção?" disse Gustavo, olhando para o horizonte. Kaique apenas assentiu, o coração acelerado. "Eu pensei muito, e se você ainda quiser, gostaria de te chamar de filho." Kaique ficou sem palavras. Os olhos se encheram de lágrimas, e ele apenas abraçou Gustavo com força. Não era só um novo capítulo que se abria, era um novo livro, com páginas em branco, pronto para ser escrito com amor, coragem e esperança. Com a adoção de Kaique, a vida de ambos ganhou um novo ritmo. O menino, que antes se via como uma sombra no restaurante, agora tinha uma casa, um futuro e uma nova chance de crescer. Gustavo se sentia renovado, como se o peso do passado finalmente tivesse sido dissipado. Ele sabia que os desafios não acabariam, mas agora havia algo mais valioso do que o sucesso financeiro. Havia o amor verdadeiro de um filho, algo que ele jamais imaginara ser possível após a dor de sua perda. A empresa, por sua vez, estava em recuperação. A saída de Alex, somada à auditoria que havia detectado outras irregularidades, trouxe uma lufada de ar fresco. Gustavo assumiu o comando com ainda mais força, determinado a restaurar o nome da companhia. A história do envenenamento foi apagada, e novos projetos de expansão começaram a surgir. Mas nada disso comparava ao impacto que a transformação de Kaique teve na sua vida. O garoto, agora com um uniforme novo e mochilas cheias de livros, entrava todos os dias na escola, com um brilho no olhar. Sua presença no restaurante deixou de ser apenas um reflexo da necessidade. Ele estava ali porque queria aprender, porque queria crescer, porque sentia que havia algo mais no mundo além da rua que ele tanto conhecia. Numa noite tranquila, enquanto jantavam juntos, Kaique levantou a cabeça e, com uma sinceridade que só um coração puro poderia ter, disse: "Sabe, eu não sei se agradeço a Deus ou se agradeço a você. Não sei se era para eu estar aqui, mas sei que estou. E de algum jeito isso já faz toda a diferença."
Gustavo, tocado pelas palavras do filho, sentiu um nó na garganta. Era como se o universo tivesse conspirado para o juntar, e ele agora enxergava no garoto uma chance de recomeço. As sombras do passado, tanto as dele quanto as de Kaique, já não mais o cercavam. Agora era hora de construir algo sólido e genuíno. Os dois, sentados à mesa com os pratos vazios, sentiram a presença um do outro de forma profunda. Era mais que uma simples refeição. Era uma celebração da vida, do amor e da redenção. Enquanto a noite avançava, Gustavo sentia uma paz que há muito tempo não conhecia. Ele sabia que o futuro era incerto, mas agora, ao lado de Kaique, tudo parecia mais promissor. E a empresa? Ela era apenas um reflexo do que ele havia superado. Mas o amor de seu filho era a maior conquista de todas. Gustavo sabia que o verdadeiro sucesso estava ali, diante dele, sentado à sua mesa. Kaique, o garoto de rua, agora parte de sua família, sua vida e seu coração.